Olá! A causa do fim de Lampião começou por causa de meia dúzia de queijos. Pode acreditar, está escrito na história, mas ninguém percebeu até agora. Mas antes, dê um like, é muito importante para você receber novos vídeos. Se inscreva no canal, assista até o final para entender a história. Combinado? Então, bora pro vídeo. Durante 20 anos, Lampião foi um dos homens mais perseguidos em todo o mundo. Não se tem conhecimento de outro bandido em qualquer parte do mundo que dava tanto trabalho à polícia. Mas convenhamos que a polícia nordestina da época era muito mal treinada. Contratava qualquer sujeito que desse conta de segurar um fuzil. Lampião estudou táticas de guerrilhas, lia livros e livros sobre esse tema, ampliando seu conhecimento natural da vivência nas caatingas. Lampião era comedido, ardiloso, cuidadoso, arisco e tinha o poder de se antecipar aos passos da força volante. Com seu bando, Lampião levou o medo e o pânico a 7 estados nordestinos. E quem criou esse monstro foi a injustiça. Lampião e seu pai, José Ferreira da Silva, procuraram a justiça, mas não foram ouvidos. Famílias com valores políticos eram protegidas, enquanto as famílias comuns, pequenos lavradores e criadores de 5 ou 10 vacas, eram ignorados. A corrupção estava encarnada nas entranhas da ambição e do poder a qualquer custo. Estima-se que em todo o cangaço, que começou no ano de 1870 por Jesuíno Brilhante, perderam a vida mais de 2.000 pessoas, entre civis, cangaceiros e militares. Conforme os anos iam passando, a polícia se equipava mais e mais, com caminhões e armas sofisticadas para a época. Lampião sabia que um dia o cerco ia se fechar de vez, mas estava tentando permanecer no cangaço por mais um tempo. Esse foi o seu erro fatal. Não ouviu o pedido de Padre Cícero para abandonar o cangaço, assim como o senhor Pereira abandonou, atendendo a um pedido do Santo Padre. Agora, a caça a Lampião era uma ordem expressa do presidente da República da época, Getúlio Vargas. As buscas dobraram, chegaram munições, metralhadoras e caminhões novos para levarem as tropas para mais longe. E foram oferecidas altas quantias em recompensa para quem eliminar um cangaceiro. A quantia subia, dependendo da fama do bandido. A cabeça de Lampião valia 50 contos de réis, uma fortuna para a época. Para se ter uma estimativa do valor desse dinheiro, essa quantia daria para comprar, na época, uma fazenda de grande porte com 5.000 cabeças de gado. Era uma bela aposentadoria para um soldado ou oficial que ganhava um salário miserável. Toda a tropa queria pôr as mãos em Lampião. Muitos medrosos sobreviveram para contar a história. Muitos soldados, chamados de macacos pelos cangaceiros, acreditavam que Lampião tinha parte com o cão e abandonavam o combate e sumiam no mundo. Mas muitos valentes enfrentaram Lampião cara a cara e ficaram pelo caminho, sem direito a um enterro digno, e serviram de alimentação aos animais carniceiros, os abutres. Pouca gente sabe que Lampião morreu por causa de meia dúzia de queijos. Esse fato aconteceu na casa de Joca Bernardes,
coiteiro de Curisco e às vezes de Lampião. Chega na casa de Joca o Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião, que estava fazendo compras de alimentos para o rei do cangaço. Então Pedro diz que não encontrou queijos na cidade, pedido de Lampião, e que iria levar todos os 6 queijos para Lampião. Joca Bernardes ficou em uma sinuca de bico. Aqueles queijos estavam prometidos a um lojista da cidade, mas não podia negar, pois se essa conversa chega aos ouvidos de Lampião, dava ruim para o Joca. Joca ficou irritado, pois sabia que Pedro de Cândido não era exatamente um homem honesto. Jogou uma mixaria de dinheiro na mesa e se mandou com os queijos dentro de um saco de algodão branco. Joca Bernardes ganharia 3 vezes mais vendendo os queijos ao lojista e planejou se vingar de Pedro de Cândido. E disse para a polícia que se apertasse Pedro de Cândido, ele falaria onde estava Lampião. E assim foi feito. Ameaçaram a vida de Pedro de Cândido, caso ele não contasse onde estava Lampião. Se não contasse, morria. Se contasse, ganharia um posto de subdelegado da polícia. E então o cerco foi feito. Perderam a vida 11 cangaceiros, entre eles o casal Lampião e Maria Bonita. Mas só um homem entrou para a história, o tenente, na época, João Bezerra, o homem que matou Lampião. Toda ação tem a sua reação, mas quem poderia imaginar que meia dúzia de queijos seria o pontapé inicial da trama que levou Lampião e Maria Bonita e mais 9 cangaceiros para o fim. Sim, foi por causa dos queijos. Pode chamar isso de ironia do destino ou qualquer outro adjetivo. Mas se não existissem os queijos que Pedro de Cândido pegou, quase que na marra, usando o nome de Lampião, enfureceu Joca Bernardes e deu no que deu. Ouça a trilha, música de fundo em sua altura original.